Bom, bora para mais um probleminha sobre volume. Vamos ao enunciado. Um engenheiro deseja projetar um bloco vazado cujo orifício sirva para encaixar o pilar. O bloco, por motivos estruturais, deve ter a forma de um cubo de lado igual a 80 centímetros. E o orifício deve ter a forma de um prisma reto de base quadrada, e altura igual a 80 centímetros, conforme as figuras seguintes. É exigido que o volume do bloco deva ser igual ao volume do orifício. Tá. É correto afirmar que o valor L, do lado da base quadrada do prisma reto, corresponde a. Tá. Então vamos entender esse problema, A gente tem a figura aqui, vamos dizer assim, 3D, do bloco. E aqui seria a parte vazada, que tem o orifício. Então a vista aérea deixa isso aqui mais claro, Tem a parte que tem, vamos dizer assim, concreto e aqui a parte vazia, certo? Bom, qual que é a exigência do problema, Ele pediu que o volume do bloco deva ser igual ao volume do orifício, ou seja, a parte que tem concreto tem que ser igual à parte vazia. Então, a partir daqui, a gente pode escrever a nossa primeira relação. Então, o volume do bloco tem que ser igual ao volume do orifício, a parte vazia, certo? Bom, para resolver esse problema, a gente pode pensar o seguinte: vamos pensar na figura como se não tivesse um vazio. Se eu preenchesse aqui com concreto, ia ficar o quê? Ia ficar um cubo, Porque eu tenho aqui 80 e as medidas da base, são dadas aqui na vista aérea, Então, 80, 80. Então, o volume disso seria, vamos chamar aqui de volume total, Seria 80 vezes 80 vezes 80. Comprimento vezes largura vezes altura. Fórmulazinha aí de paralelepípedo. Eu vou multiplicar só os 8 e depois a gente adiciona os zeros. Vamos lá. 8 vezes 8 é 64. Então tem que fazer 64 vezes 8. Então 8 vezes 4 é 32. 6 vezes 8 é 48. Com mais 3, 51. Então 512 e a gente deixou para trás 3 zeros. Então isso aqui é o volume se não tivesse orifício, certo? Agora, vamos lá. Como é que é composto esse volume, total, esse volume sem orifício? É o que? É o volume da parte que tem um concreto, é o volume do bloco, mais o espaço vazio, ou seja, o orifício. Certo? Bom, o que é mais fácil calcular? Bom, a gente já calculou o volume total. No caso, é mais fácil calcular o volume do espaço vazio, do orifício. Por quê? Se eu preencher isso aqui com massa, esse espaço vazio, é como se fosse o quê? Como se fosse um paralelepípedo, também. Tá? E as dimensões dele são quais? São L por L, na base, L por L, a gente não sabe, E a altura dele é a altura do bloco mesmo. Então, vamos calcular o volume do orifício. Então, comprimento vezes largura vezes altura. Então, L vezes L vezes 80. Então, o volume do orifício vai ser, vou colocar um número aqui na frente, 80. L vezes L vai dar L elevado a 2, ou L ao quadrado. Certo? Bom, então, a gente pode juntar aqui, para finalizar, essas duas equações aqui que a gente criou. Juntando as equações 1 e 2, a gente tem a seguinte sistema, Tem aqui essa equação e tem essa segunda equação aqui. Então, como é que a gente vai ficar? Como o volume, do bloco e do orifício tem que ser igual, então eu posso usar isso aqui na nossa segunda relação. Então, eu vou trocar o volume do bloco, eu vou trocar pelo volume do orifício. Então, como os dois são iguais, vai ficar volume do orifício mais volume do orifício. Então, volume total, volume do orifício mais volume do orifício, são dois volumes, do orifício. Só que a gente já tem uma
relação para o volume do orifício, e o volume total a gente já sabe que é 512 mil. Então, a gente substitui essas duas informações aqui na nossa relação. Então, volume total 512 mil é igual a 2 vezes o volume do orifício, que é 80 lado ao quadrado. 80 lado ao quadrado. Então, fica 512 mil, que é igual a 2 vezes 80 L ao quadrado. Certo? Aí, para facilitar para a gente, ó, tem um 80 aqui, né? Multiplicando aqui o L ao quadrado e multiplicando 2. Mas se a gente for voltar um pouquinho, vamos lá. O 512, ele é 80 vezes 80 vezes 80, né? Como se fosse 80 elevado a 3, né? Então, vamos aproveitar isso na nossa conta, né? 80 elevado a 3 igual a 2 vezes 80 vezes o lado ao quadrado. Por que eu vou fazer isso? Como é que eu vou aproveitar isso? Ó, a parte que está multiplicando a letra, né? Que é o 2 vezes 80, está multiplicando, passa do outro lado, dividindo. 80 ao cubo dividido por 2 vezes 80 é igual ao lado ao quadrado. Então, o que acontece aqui? Vou simplificar. Eu tenho 80 aqui e 80 aqui, né? Só que está ao cubo, né? Esse 80 vai cortar só com um 80, né? Então fica 2. Então a gente fica com 80, né, ao quadrado sobre 2 igual a L ao quadrado. Economizando umas continhas aí. Então vamos lá, 80 vezes 80, né? 8 vezes 8, escrever para ficar melhor. 8 vezes 8 é 64, só que tem os dois zeros. Então fica 6.400 sobre 2 é igual a L ao quadrado. Bom, aí, para a gente isolar o L, né? O elevado a 2, do outro lado da equação, vai virar raiz, né? Então fica 6.400 sobre 2 é igual a L. Bom, raiz de 6.400, meio que óbvio, né? Porque é 80, porque 80 vezes 80 é 6.400. Então é 80 sobre raiz de 2, né? Fizemos a raiz separada aqui, do numerador e do denominador. Bom, a gente achou o L aí, mas obviamente a gente não pode deixar a raiz de 2, né, um número irracional no denominador, então a gente faz a racionalização. Eu vou só trocar aqui e colocar o L na frente. Então a gente multiplica por raiz de 2 o numerador e o denominador também. Então vamos ficar com L igual a 80 vezes raiz de 2. Raiz de 2 vezes raiz de 2, a raiz vai sumir, vai ficar só o 2. Fazemos 80 dividido por 2, vai dar 40 raiz de 2. No caso do nosso problema seria centímetros, né? Então, 40 raiz de 2 centímetros seria o nosso lado aí. Ok? Assim a gente finaliza esse probleminha.